É um caso que desenvolvemos agora em estúdio com o advogado, com o nosso advogado Fernando Antas da Cunha. Doutor, boa tarde, obrigado também por se juntar a nós. Queria olhar consigo para este complexo esquema de comissões relacionadas com as transferências do futebol, à luz daquilo que é conhecido hoje, esta quarta-feira, e daquilo que está a ser investigado. Que primeiras impressões é que consegue avaliar? Bom, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu diria que, em tese, nada daquilo que pode envolver negócios desta dimensão terão necessariamente de ser ilegais. Ou seja, o facto de haver vários intervenientes, intermediários, agentes, empresários, clubes de futebol, desde que as coisas sejam feitas de uma forma transparente e que não haja aqui apropriação ilícita relativamente a montantes ou quaisquer tipo de esquemas que visem ocultar ou dissipar aquilo que é a verdadeira natureza do negócio, à partida é perfeitamente normal. Tenho a certeza absoluta que muitas destas investigações têm por conclusão que vários negócios não têm qualquer tipo de problemas, outros provavelmente poderão ter. Uma segunda impressão que retiro deste caso é que eles estão a acontecer com cada vez maior frequência. E isso é algo que me parece positivo, não pelas pessoas visadas em concreto, porque obviamente elas gozam da presunção de inocência, mas porque cada vez nós temos uma noção de que estas coisas não existem ecossistemas ou não existem setores que são mais privilegiados do que outros, ou seja... Uma teia complexa de operações. Exatamente, ou seja, e que a justiça chega onde tem que chegar. Parece-me que fundamentalmente todas estas, pelo menos aquilo que eu ouço, é que todas estas investigações tipicamente resultam de denúncias, umas anónimas, outras sem ser anónimas, e que naturalmente o Ministério Público tem a obrigação de desencadear um conjunto de investigações para perceber se há ou não crimes envolvidos. E aqui estamos a falar essencialmente de questões de tributação e de fuga àquilo que são várias questões aqui nos negócios e nas transferências dos jogadores. Podem ver, há crimes de natureza penal, meramente penal, e que têm a ver com o exercício de funções de determinado tipo de dirigentes que, por estarem no exercício dessas funções, se efetivamente se apropriarem ou se construírem qualquer tipo de esquema com vista à apropriação ilícita de montantes, estão a praticar um crime de abuso de confiança fiscal. Depois há, efetivamente, se tudo a partir daí que se desenvolve na construção, quer de sociedades, quer de contratos, aí já radica numa parte de evasão e fraude fiscal, e por isso são vários crimes que concorrem aqui, não é um crime isolado de diversas naturezas que concorrem aqui. Doutor, de uma forma assim genérica, onde é que está a linha? Há pouco falava da distinção que temos de fazer nestes casos. Eu ouço muitas vezes falar nestes casos, neste e noutros casos, em estruturas fora da jurisdição de Portugal, ou muitas vezes apelidadas de offshores, e também tivemos recentemente uma da maior fuga sem dúvida, de informação relativamente às offshores. E aquilo que eu acho que também temos que desmistificar um pouco essa situação de que onde há uma offshore, ou onde há uma qualquer operação que envolve outras jurisdições, necessariamente existe um crime. Não é verdade. Não é verdade. Nós temos um conjunto enorme de empresas, de atores económicos que utilizam estruturas que têm benefícios fiscais adjacentes de uma forma absolutamente legal. Qual é que é a fronteira? A fronteira é uma fronteira muito simples, quer dizer, uma fronteira de simulação ou não simulação. Isto quer dizer que ou existe uma estrutura ou existe uma atividade que efetivamente tem sentido estar sediada ou que pode partir de uma determinada jurisdição, ou então existe apenas e só uma caixa correio, um artifício para mostrar que existe uma determinada estrutura num determinado país e que a partir daí já está por si só a ocultar um conjunto de operações. E depois há uma parte mais importante, é que mesmo que não exista, vamos pensar numa empresa de importação e exportação. Se eu posso perfeitamente e de uma forma livre escolher uma jurisdição onde a tributação das empresas seja menor, e que, em tese, é uma empresa que pode ser gerida à distância ou que não tenha que ter qualquer tipo de estrutura e que ainda assim goza de uma redução da taxa que em Portugal se chama IRC e que, por essa via, eu não estou a praticar qualquer tipo de ilegalidade ou estar a fazer ou sediar as minhas operações numa determinada jurisdição, seja ela um offshore ou não offshore. O tema aqui tem a ver com o momento em que
o sócio ou o beneficiário começa a retirar montantes dessas operações para a sua esfera pessoal. E, portanto, se este beneficiário for um beneficiário residente em Portugal, aquilo que tem que fazer é declarar esses impostos em Portugal, sejam eles provenientes do território nacional ou provenientes de qualquer outro território. E por isso aqui o tema que normalmente está na base de todos estes casos tem a ver com um conjunto de contratos e um conjunto de operações que são feitas que na realidade elas não existem. Elas existem apenas e só para ocultar quer os destinatários dos montantes finais, quer, em particular, havendo um conjunto de operações que retiram ou que, de alguma forma, ocultam a possibilidade de tributação sobre essas operações ou sobre esses rendimentos. Dr. Fernando Andas da Cunha, muito obrigado por nos ajudar a compreender melhor também todo este